nome é Júlia Galvani e agora começa mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. E hoje a gente tem a alegria de entrevistar a Margarida Cardoso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. De nada, eu que sou lisonjeada por isso, né? Eu agradeço muito o convite que vocês fizeram para mim. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e profissional da Margarida aqui no NASP. E eu queria começar perguntando um pouquinho das suas origens. Onde e quando você nasceu? Bom, eu sou do estado do Piauí, uma cidade bem pequena e me parece que não tem nem no mapa, chamada Regeneração. Então, toda a minha família é de lá e nós somos de famílias humildes e com o tempo a gente pensou de vir para São Paulo. Certo. E qual o nome dos seus pais? Você também tem irmãos? Sim, meus pais, eles já são falecidos, os dois, né? O nome da minha mãe é Maria do Carmo e o do meu pai era Francisco Cardoso. E nós somos em 8 irmãos. Comigo nós somos 8 irmãos. 5 mulheres e 3 homens. Muito bem. E como que a mensagem adventista chegou até vocês? A sua família já era adventista ou teve um momento que vocês conheceram? Então, quando meu pai, ele sempre foi um homem assim, de ler. Ele gostava muito da leitura. E ele passou isso pra gente. É tanto que hoje também eu gosto muito de ler. Então, mas quando ele era novo, ele era bem católico. Na cidade lá, ele era o sacristão, né? Ele ajudava o padre a celebrar a missa, mas ele sempre costumava ler a Bíblia, né? Aí ele foi vendo que o que tinha na Bíblia estava bem diferente do que o padre fazia, né? Então ele chegou pro padre que as coisas não batiam, né? Aí, naquele tempo, aí na cidade chegou o pessoal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E ele foi vendo que era diferente. E ele falou para o padre, né, que aquilo era diferente, que ele falava, estava na Bíblia, e que ele ia seguir lá a Assembleia de Deus. Então, ele foi para lá, o padre não gostou muito, mas ele foi. E ele foi estudando a Bíblia, estudando. Só que ele via na Bíblia que tinha que guardar o sábado. E ele era assim, ele gostava de ler, mas ele gostava, e ele pesquisava, ia atrás. E ele chegou no pastor da Assembleia e falou que na Bíblia tinha para guardar o sábado e eles não guardavam. E o pastor explicou que não, que aquilo era coisa do passado, do Velho Testamento, mas ele não se conformou. Ele continuou pesquisando a Bíblia, continuou pesquisando. Aí um dia ele estava andando na rua e ele viu um folheto. E aquele folheto falava só sobre o sábado. Aí nós tínhamos um vizinho também que tinha essa curiosidade. Então os dois, como a gente estava no interior, aí ele falou assim, quando ele for para a capital, eu vou procurar se tem alguém que guarda, se tem essa igreja. E quando ele chegou na capital, ele procurou, pesquisou também e achou a igreja adventista. E o folheto era adventista? Era adventista. Que legal. Era adventista. Muito interessante. E então, chegando lá, como que foi? Ele conheceu alguém que deu estudos bíblicos e o restante da família também foi seguindo esse caminho? Então, quando ele chegou lá, que ele conheceu a igreja adventista, ele falou para nós, né? Nós éramos adolescentes, né? Ele chegou em casa e falou assim, ó, eu achei a igreja, quem quiser ir no próximo sábado eu vou, quem quiser me acompanhar, que me acompanhe. Aí uma das minhas irmãs falou assim, eu vou. Aí eles foram. Quando eles passaram a manhã inteira, né, na igreja, tudo, quando eles chegaram muito encantados mesmo. E eles passaram aquela alegria pra gente, nova igreja, tudo diferente. Eles que chegou na igreja, todo mundo recebeu muito bem ele. A minha irmã, nossa, ela ficou encantada. Aí ele disse, eu não quero nunca mais deixar de ir nessa igreja. Então, de toda a nossa família, entre primos, tio, cunhado, gêmeo, ele foi o primeiro que
que achou essa verdade, e os outros foi só seguindo, só seguindo. E cada sábado que ele ia, ele chamava alguém para ir, né? Até que um dia que eu também falei assim, então eu vou, já que eu vejo que é diferente. Aí eu fui. E quando eu cheguei também fiquei encantada. Aí eu não saí mais. Que bom! E vocês chegaram a se mudar para a capital ou era perto, vocês viajavam até a igreja? Não, nós tivemos que ir para a capital, sim. Todo mundo foi para a capital. E da nossa casa até a igreja era longe, bem longe, era 40 minutos. Mas a gente não perdia nenhum culto. Que legal. A gente fazia questão de ir, porque a gente via que a coisa era muito... A gente via que era diferente, né? E realmente é, né? Amém. Então, a gente ia no sábado, no domingo. Se tivesse no sábado de voltar, a gente ia também. E era perto, a gente não tinha ônibus, não. Na cidade não tinha um ônibus, assim, no horário certo para a gente chegar na igreja. E a gente ia a pé, e a gente não reclamava, a gente ia até de salto, alto, 40 minutos. Era jovem, né? Adolescente, então você não se cansa, né? Então a gente ia com aquela boa vontade e assim a gente foi, né? No domingo, no sábado, na quarta-feira a gente não pedia também. E chegar na sexta-feira, a gente ia pro ensaio do coral, e ia de noite, às vezes a gente chegava em casa 10 horas, 10h30 da noite. No outro dia cedo, e nós estávamos ali, de pé, arrumado para ir de novo. Meu pai, ele sempre se preocupou com esse ponto espiritual da gente. Então, a gente não reclamava. Que bom, que bênção que Deus foi encaminhando e mostrando, né? Exatamente. E quando que foi o batismo da família e o batismo da senhora em específico? Então, da família, o primeiro que se batizou foi meu pai, minha mãe e eu, tudo no mesmo dia. Nós se batizamos no dia... Isso aconteceu em 1972, assim, de toda essa mudança toda. E quem passou o estudo para nós foi o pastor. Até esse pastor já faleceu, pastor Afrânio Feitosa. Ele tem acho que uns 4 anos, não me lembro muito bem, mas tem uns 4 anos que ele faleceu. Ele estava indo para os Estados Unidos visitar o filho, e ele faleceu lá no ar, dentro do avião. E ele morava aqui no condomínio. Então nós se batizamos no dia 18 de fevereiro de 1973. Amém. E agora, nesse ano, 73, fez 50 anos. Que legal. De adventista. Amém, amém. Então você chegou a dar uma palhinha, né, que vocês vieram para São Paulo. Sim. Como que aconteceu? Por que vocês vieram para cá? De toda a família, quem veio primeiro fui eu. Então, quando a gente terminou o ensino médio lá no Piauí, terminou eu, o Afonso e a Rosa, minha irmã. Então, e a minha irmã Fátima também. Quando nós terminamos, nós olhamos para todos os lados. Não tem emprego aqui. O emprego que tinha lá, eu acho que ainda continua hoje. O emprego era assim, era através de político. Se a gente não se filiasse a algum político, a gente não conseguia trabalhar. Às vezes até no comércio, você trabalhar no comércio, numa loja, você tinha que se filiar a um político. E até hoje ela é assim. Sim. Aí eu que dei a ideia, né? Falei assim, gente, eu não vou ficar aqui de cabeça para cima, não. Eu tenho que seguir alguma coisa. Eu falava em casa assim, eu queria ser alguém na vida. Eu vou para me desbravar, porque eu não vou ficar aqui, não. Aí minha mãe falou assim, então vamos juntar uns dinheirinhos. Eu já tinha um primo que morava em Santo André, ele trabalhava na casa publicadora. Hoje ele já se aposentou. Aí a gente entrou em contato com ele, que naquela época não tinha celular, era através de carta, né? Minha mãe escreveu para ele disse, não, ela pode vir, que a gente dá todo o apoio para ela aqui. Aí a gente foi juntando os dinheirinhos, aqueles trocadinhos, que era tão difícil para juntar, né? Até que juntou. E aí nós tiramos uma passagem, eu falei assim, não, eu vou embora. Aí qualquer coisa eu aviso para vocês. Aí eu vim para casa desse meu primo, lá em Santo André. E ele me deu todo apoio, tudo. Só que quando eu cheguei em São Paulo, lá na casa publicadora, ele ia arrumar serviço para mim na casa. Mas foi um momento muito difícil na época, né, do governo, que também eu não lembro qual era o governo na época. Aí eu consegui um trabalho no restaurante da Superbom, na Praça da Sé. Aí eu trabalhei lá um tempo, aí depois eu vim aqui para o interior.
Aí casei com um rapaz que é daqui de São Paulo também. Inclusive, ele trabalhou aqui no colégio também. E foi através dele que eu conheci aqui o NASP. Na época que a gente conhecia, que ele ficou sabendo daqui do NASP, saiu na revista Adventista, que estava surgindo um novo colégio, tudo. Aí ele veio aqui, eu morava na cidade americana. Certo. Aí ele veio, ele viu na revista, aí ele veio, né? Quando chegou aqui, eles já contrataram ele. E depois a senhora também foi contratada? Aí depois ele vinha, passava 15 dias, aí voltava para lá. Aí ficou nisso. Aí foi onde eu falei eu escrevi para meus irmãos, né? Falei para minha mãe, ó, eu fui lá, visitei o colégio é muito bom, estava bem no começo, não tinha nada aqui. A senhora lembra o ano que a senhora veio para cá, ou que estava conhecendo? Olha, primeira vez? Eu tenho dúvida em duas datas. Ou foi 1985 ou 1986, foi uma coisa assim. Certo. Mas eu acho que foi 1985. Aí eu escrevi para minha mãe, eu falei assim, ó, o colégio, fui visitar o colégio é muito bom, tá no começo, não tinha nada construído, estava só começando a escola básica, mas bem pequenininho, mas que nada que você vê hoje tinha, né, nesse ano. Aí minha mãe falou assim, então, os meninos... Aí eu falei assim para elas, e eu tenho certeza que aqui é o lugar deles, que no caso seria o Afonso e a minha irmã Rose. Eu não sei se você conhecia ela, a Rose trabalhou aqui 25 anos como telefonista. Ela era telefonista da manhã, só que ela já foi embora, já foi mandada embora. Aí eu falei para minha mãe, eu falei assim, ó, aqui é o lugar dos dois, pode mandar que aqui é. Aí minha mãe disse que começou a arrumar o dinheiro para os dois. Aí minha mãe mesmo veio trazer eles aqui. E eu ainda morava em Americana. O Afonso me chamou. Falei assim, ó, minha irmã, tá surgindo uma vaga aqui na escola básica. Se você quiser, a vaga é sua. Eu falei assim, é amanhã mesmo que eu vou. Aí no outro dia eu vim. Aí eu tô aqui até hoje. Certo. E qual que era a função que a senhora foi para a escola básica? Então, quando eu cheguei aqui, agora, dia 1º de outubro, vai fazer 27 anos, né? 27 anos. Então, quando eu cheguei, lá eu cuidava da limpeza e da cantina. Era duas funções. Certo. E qual foi o ano, então, que a senhora foi contratada? 1996. 96, ok. E nessa época, então, desde 85, que a senhora primeiro conheceu, até 96, já tinha avançado o colégio? Um pouco, né? Que mudanças você viu aqui? Como que era o campus na época? Então, da época que eu vim só passear e ver, não tinha nada, né? Que eu falei, né? Não tinha nada construído. Era tudo laranja, né? Laranja e abacate, né? E lá no fundo tinha algumas frutas, né? Tinha o caqui e tinha outras frutas também que eu não me lembro agora. Mas desse tempo, de 85 até 96, aí que eu cheguei aqui mesmo, algumas coisas já estavam construídas. Por exemplo, aqui o centro de comunicação já estava, mas não nessa proporção que está hoje, né? Era só o miolo mesmo, né? A escola básica também tinha um pouco construída. O restaurante também já era ali, que antes era lá embaixo, perto da portaria. Os dormitórios também já era, só tinha também o miolo, né? Porque depois que o pastor Martins chegou, ele expandiu, né? Expandiu, né? Então, depois também veio a igreja, que a igreja me parece, eu não tenho muita certeza, acho que foi em 2000, parece, né? Que foi inaugurada, só que também a igreja também, na época também... Eu até ajudei também na época, na construção, assim, ajudei assim, a limpar, né? E quando eles terminaram o grosso, né, o pastor, na época era o pastor Bahia, ele chamou todos os funcionários, nós fomos lá, fizemos uma limpeza geral, e aí para poder ter a inauguração. Que legal. Certo. Então, faz pra gente um breve resumo das funções que você ocupou aqui tantos anos no NASP. Você começou lá na escola básica e depois que outros lugares a senhora trabalhou aqui? Então, depois que eu saí da escola básica, eu saí em 2003. Uma professora que ela também não está mais aqui, a professora Naia, na época, como não tinha diretor geral, ela que estava respondendo na época. Ela ligou para mim e falou assim, Margarida, nós na faculdade nós estamos com falta de funcionário na limpeza. E aí na escola básica a gente vê que tem gente suficiente. Eu queria que você viesse para cá, para a faculdade.
Aí eu falei, tudo bem, professora, eu vou. Aí eu vim para a faculdade, trabalhei 2 anos na faculdade, amei a faculdade. É um lugar muito bom, tranquilo, calmo, gostei demais da faculdade. Aí depois da faculdade, eu estava assim, me sentindo assim, muito assim, aqui não tá bom para mim não, eu quero mesmo, é outra coisa. Aí nessa época eu liguei pro meu irmão, pro Afonso. Eu falei assim, Afonso, eu queria uma coisa melhor, eu queria mexer com comida. Aí eles que, tá bom então espera que eu depois te dou o retorno. Aí ele conversou com o Eliseu, não sei se chegou a conhecer o Eliseu, que é o irmão do professor Domingos. Na época ele era o diretor administrativo, que era junto com o pastor Martins também. Ele conversou com o Eliseu, né? Aí ele falou assim, só tem uma vaga na cozinha, se ela quiser ir. Eu falei, nossa, é lá que eu quero ver. A senhora estava pensando nisso já, né? Eu estava pensando. Eu disse, é lá mesmo que eu quero ir. Aí ele veio, falou comigo, né? Falei assim, você quer ir mesmo? Eu falei, quero ir para lá. Aí ele disse, então tá bom, eu vou conversar com o chefe de lá, que era o granjeiro na época, né? O granjeiro chegou, isso foi no final de fevereiro, o granjeiro chegou lá em janeiro. De que ano mesmo? De 2005. Ah, tá. Aí ele falou assim, Margarida, tem lá na cozinha. Eu falei, você vai? Eu vou mesmo. Aí eu cheguei na cozinha dia 15 de março de 2005. Então, agora em março fez 18 anos que eu tô lá. Nossa, muito tempo. Então, tô lá até quando Deus quiser, né? Quando Deus quiser, eu vou embora. Certo. E nesses 18 anos na cozinha, o que a senhora viu de diferente? Como que era o maquinário antigamente? Foram adquiridas novas coisas para facilitar o trabalho? E questão de receitas, sempre foi uma culinária vegetariana? O que vocês prezam lá na cozinha? Então, nesse tempo todo de 18 anos, já passaram vários gerentes lá, né? Ou seja, vários chefes, né? Cada um tem seu estilo de vida, né? Que foi Quando eu cheguei lá, o João Garcia, que tinha acabado de sair, né? Aí entrou o granjeiro entrou no lugar dele. Depois do granjeiro veio o Picó. Aí depois do Picó veio de novo o granjeiro. Depois do granjeiro veio o Pescuma. Depois do Pescuma veio a Michele. E agora atualmente é a Grace, né? Então, mas quando eu cheguei lá, em 2005, realmente o maquinário lá era muito frágil. Frágil mesmo. Mas a gente tinha, assim, uma equipe de alunos muito bom mesmo. Bom, que a gente sabe que os alunos, antigamente, eles parece que tinham aquela responsabilidade maior, porque eles sabiam que tinham que dar conta de alguma coisa, né? Tanto no trabalho como na faculdade. Eles tinham que dar um bom resultado, né? Para não perder a bolsa, né? Mas a gente foi vendo com o tempo, a gente foi vendo que muita coisa mudou mesmo. Foi comprando máquina na salada para cortar as folhas, né? Porque tudo era na mão. Nossa. Tudo era na mão. E também, a gente também ali fazia também o suco de uva. Na época do granjeiro, ele trazia o rapaz que vendia uva, o rapaz também trazia a máquina e a gente fazia o suco da uva ali mesmo. É tanto que o suco da uva antes era bem melhor do que o de agora. Não que o de hoje não seja bom, mas é bom também. Mas a gente fazia ali mesmo. Então a gente via como era que fazia tudo. A gente via que era bem forte mesmo o suco. Sim. Mas com o tempo a gente viu que ali foi mudando. Teve uma época ali que, na época do Picó, que a cozinha começou a dar problema no piso, ele começou a afundar, porque tem uma história aí por trás, eu não sei se essa história é real mesmo, mas me parece que é. Que ali na cozinha dizem que era o cemitério da fazenda. Essa eu nunca ouvi. Era o cemitério da fazenda. Dizem, eu não sei, eu não tenho também essa certeza. Sim. É tanto que na época afundou, o pessoal falava assim, parece que era mesmo, porque afundou. Do nada, você ia andando, você sentia que você ia caindo. Afundou realmente mesmo. Aí a gente teve que sair e ir lá para o auditório central para poder eles fazerem a reforma, tudo. Mas hoje a cozinha está bem diferente de antigamente, né? Certo. Mas a gente vê que tudo é por Deus, né? Sim. E a gente vê que Deus está no controle de tudo, né? Amém. Que mudou muita coisa ali para melhor. Certo. E você mencionou a grande ajuda dos alunos. Como que
que é a equipe da cozinha atualmente? Quantos funcionários, mais ou menos? E a parte dos alunos, realmente é uma grande quantidade, é uma ajuda bem necessária dos alunos? Olha, eu não sei te dizer bem a quantidade de funcionários, né? Eu sei que tem bastante funcionário, mas assim, a quantidade precisa, eu não sei. Mas também tem bastante aluno. E a vida dos alunos ali é muito bom. Porque a gente tem os alunos como um ajudante da gente, né? Sim. Por exemplo, quem é cozinheiro, quem é cozinheira. Então, eles ali, eles ajudam a gente. Eles ajudam. A maioria gosta de ajudar. Então a gente vê que ali casou, né? Funcionário e aluno. Houve um casamento ali. E isso é bom. Tanto para o funcionário como para os alunos. Isso é muito bom, a gente crescer juntos. A gente conhece muitas histórias de aluno ali, que muitos alunos vêm com muita dificuldade. Então, às vezes, a gente se torna até assim um pai, uma mãe ali. Conselheiro, né? Isso, dá um carinho para eles, um abraço. Quando a gente vê que eles estão com um problema sério em casa, tem os cultos, eles podem fazer os pedidos de oração, os agradecimentos. Então, eu vejo isso como uma coisa positiva para a cozinha. Com certeza. E ao longo desses tantos anos que você está aqui, a senhora se lembra de alguma história assim que você vivenciou, que você viu a mão de Deus ali agindo? Então, essa experiência que eu vou falar aconteceu na época do pastor Bogre, com a minha família mesmo. Então, na época o Afonso, ele trabalhava como fiscal da fazenda. E meu pai estava vindo para visitar nós. Só que no caminho de lá do Piauí até aqui, são 3 dias de viagem com 2 noites. Ele estava vindo de ônibus. E ele sentiu que ele deu problema na próstata. Então, no primeiro dia, ele conseguiu usar o banheiro. No segundo dia, no terceiro dia, ele não conseguiu mais. Aí, ele já comunicou com a gente. Ele comunicou com a minha mãe, para minha mãe comunicar com a gente, para ir buscar ele na rodoviária em São Paulo, no Tietê, porque ele já não estava aguentando mais. Então, o Afonso, ele chegou no chefe dele e pediu, né, para o chefe liberar ele para ir buscar meu pai, né? O chefe falou assim que não ia liberar. E a gente ficou muito triste com isso. Aí alguém, usado por Deus, falou assim: Afonso, fala com o pastor Bogre. Que o pastor Bogre, a gente tinha ele como uma referência, assim, que tudo ele resolvia. Aí o Afonso foi lá e contou a história do pastor Bogre, né? E falou assim: olha, pastor, de todos os irmãos que eu tenho, eu sou o único homem da família, então tem que ser eu mesmo. Eu queria que o senhor me liberasse. Aí o pastor só pegou a chave do carro e falou assim: ó, meu jovem, tudo deles ele chamava meu jovem, né? Assim, meu jovem, aqui está a chave do meu carro. Você pega o carro, você vai buscar seu pai, cuide do seu pai e você volta só quando seu pai estiver bom. Olha só, que legal, aí, né? Então, a gente viu a mão de Deus aí. Com certeza. Teve algum evento em que a senhora esteve presente aqui que foi importante para o NASP, que a senhora tem recordações? Tem mesmo, tem vários, né? E um deles que eu tenho muita recordação foi a vinda, não sei se você já ouviu falar, a vinda daquele cantor Steve Green. Que foi só que eu tento lembrar na época, mas eu não lembro o ano. Mas eu acho que foram uns 10 anos do NASP. Eu acho que foi isso mesmo. Então, foi um grande evento, muito, muito grande mesmo. E eu participei. Na época, eu trabalhava ainda lá na escola. Na época foi colocado assim, vários pontos. Acho que foi 3 pontos de uma, assim, tipo uma cantina. E eu ficou perto da cozinha, eu fiquei lá, cuidando de lá, para vender os salgados, tudo que vinha da cozinha, eu cuidava lá. E realmente foi um grande evento, foi muito lindo nessa época, muito legal mesmo. E eu nunca esqueci. Que bênção. E Margarida, na sua opinião, qual que é o diferencial da educação adventista? Em especial aqui do NASP. O que o NASP traz diferente aqui para os seus alunos, para os seus funcionários? Olha, tem muita diferença, né? De uma educação
lá do mundo, né? Um diferencial que a escola adventista tem, a educação adventista tem, por ela ser uma instituição cristã, né? Principalmente na sala de aula. Quando você vai iniciar as aulas, você faz a oração. E quando você termina, faz a oração. Isso eu já ouvi de muitas pessoas que não é adventista. Já ouvi muito. E diz que gosta muito desse detalhe aí. Sim. Tanto lá fora como no trabalho mesmo, que tem pessoas que não é adventista, fala isso para mim. Que isso eles acham muito bom. E no dia que não tem, eles sentem falta. Então, para mim, isso é um grande diferencial. Amém. Coloca Deus em primeiro lugar, isso, né? Exatamente. Certo. E para você, Margarida, o que o NASP representou na sua vida? Para mim, representou tudo. Tudo, porque minhas filhas estudaram, eu tive 3 filhas, né? As 3 estudaram. Infelizmente, a do meio veio a falecer, né? Ela tinha 10 anos, na época ela estava na 5ª série. Ela veio a falecer. Foi uma época muito triste aqui também do NASP, que foi 1998. Morreu muita gente, eu não sei se alguém já comentou isso, morreu muita gente aqui do funcionário do NASP, e, inclusive ela foi uma, mas ela foi por doença, mas os outros tudo foi por acidente. Na época teve até um aluno de teologia, foi diferença de 5 dias, ele morreu na 4ª e minha filha morreu na 2ª. Ele veio deixar, foi no mês de junho, ele veio deixar o último trabalho, no último dia, quando ele voltou para casa lá em Engenheiro, o carro dele bateu de frente com um caminhão e morreu na hora. Então, para mim, foi tudo, o NASP foi tudo para mim. Eu fiz também faculdade, as minhas filhas fizeram, as que estão agora, tanto que a mais nova, ela fez publicidade e hoje ela trabalha na Escola Adventista de Vila Matilde, em São Paulo. Ela é a secretária lá, a secretária oficial. E ela estudou aqui desde a 1ª série até a faculdade. Olha, então, eu não tenho o que reclamar do NASP. A gente sabe que tem seus defeitos, mas a gente passa um pano em cima. Porque todo lugar tem, né? Nós estamos num mundo de pecado, né? Sim. Mas para mim, o NASP, para mim é tudo. Amém. Quando eu vejo alguém assim falar mal, eu já acordo a pessoa. Eu não gosto de ninguém fale mal do NASP. Porque representa para mim, representa tudo. Tudo mesmo. Tanto para mim, como para minhas filhas. E agora tem as minhas netas, né? São 3 netas. As netas também estudam aqui? Estão estudando as 3. Olha, que legal. Então eu tenho que só tenho que ter na minha vida gratidão, né? A 3ª geração, praticamente. Então só gratidão mesmo, só gratidão. Que bênção. Então a gente agradece muito, Margarida, por ter contado um pouquinho dessa história, né? De como Deus guiou a sua vida, abençoou a sua família, né? Aqui também através do NASP. E que Deus continue abençoando a senhora, o seu trabalho, o seu setor e a sua família. Eu que agradeço, né, pela sua oportunidade, né? Agradeço muito. E que Deus abençoe vocês, esse trabalho. É um lindo trabalho que vocês estão fazendo, né? Amém, obrigada. Trazer essas notícias à tona, né? Porque muita gente não conhece, né? Porque muita gente que chega hoje aqui pensa que tudo foi assim, né? Tá prontinho. Tá prontinho. É tanto que, às vezes, tem aluno que chega aqui e começa a reclamar. Eu falei assim, gente, vocês não reclamam. Quanta história, tudo que já passou, né? Quanta história. Essas estradas não tinham asfalto. Quando eu cheguei aqui não tinha asfalto. Eu falei assim, hoje vocês têm tudo na mão, tem asfalto em tudo. Na época a gente aguentava muita poeira na cara. Quando não era poeira, quis chover, era lama. Então, quando começa a reclamar, eu já corto a pessoa. E às vezes também lá no restaurante tem aluno que chega, tem nada nesse lugar para comer hoje. Eu falei, como assim não tem? Então, olha, tanta coisa para comer, menina. Às vezes em casa a gente não tem, né? Aquela variedade de coisa que tem ali a gente não tem, né? Eu falei, não reclame, agradeça a Deus, porque quantas pessoas hoje não colocou um pedaço de pão na boca, né? Sim. Aí eu não gosto de que fale, não, eu já corto. É verdade. Mas assim, gosto assim com educação, né? Então, Margarida, a gente agradece muito, temos certeza que você é parte da história do NASP, né? E fica registrado aqui um pouquinho dessa história. Tá bom. Deus abençoe vocês. Amém.